de expressão, do direito à informação, dentre outros. Bom, vou passar agora para as análises propriamente ditas. Aí eu selecionei algumas figuras. Aí eu vou fazer a análise das figuras, depois vou apresentar para vocês o quadro com essas categorias, né, propostas pela semiótica plástica. Então, primeiro tema que nós vamos analisar é a vinheta. Das linguagens sincréticas presentes no debate, começaremos a análise pela vinheta, por ela ser a primeira informação que o telespectador tem sobre esse dispositivo. Na televisão brasileira, as vinhetas começaram a ser usadas em 1954. Eram feitas à mão, em cartolinas, portanto, as imagens eram estáticas e inanimadas. Tinha o objetivo de informar o telespectador o nome do programa, assim como o intervalo entre um programa e outro. Os cartazes foram substituídos pelo videotape. Com esse novo recurso, as imagens eram sobrepostas umas às outras, dando a impressão de movimento. No entanto, a busca pela estética pós-moderna fez com que a Globo fosse a primeira emissora brasileira a investir nas vinhetas eletrônicas e animadas, utilizando a computação gráfica. A vinheta é, então, um uso estratégico, que funciona como uma embalagem capaz de persuadir o telespectador. Como uma das principais características da televisão é a serialidade, as emissoras precisam se organizar de forma que o telespectador entenda a sua grade de programação. No primeiro turno das eleições de 1989, a Bandeirantes não utilizou esse recurso da vinheta para marcar a temporalidade inicial do programa. A imagem que se vê quando se assiste esse debate, no início, é o do estúdio com os sujeitos participantes em seus lugares, a mediadora já sentada na sua cadeira, assim como os candidatos. Essa imagem foi acompanhada pela música Eleições Band, então desde 89 que a Band utiliza a mesma música para abrir os seus debates. Isso. Então a primeira imagem que eu proponho a vocês é essa, que foi utilizada no segundo turno, gente, não é 1988 não, tá? É 1989. De 1989, com as emissoras, né? Bandeirantes, Globo, Manchete e SBT. Então, quando eu olho para essa imagem e vou aplicar essa teoria que eu selecionei, eu vejo a imagem do Lula e do Collor. Em princípio, vemos que os dois candidatos possuem as mesmas condições de debate. Ambos estão posicionados na foto de frente para o telespectador, centralizados. Na oposição de base do nível fundamental do debate, identificamos a democracia e identidade versus antidemocracia e autoridade. A democracia está presente nesse discurso. E vemos essa prática quando as emissoras convidam os candidatos com representatividade para participarem de seus debates. Neste segundo turno, porém, temos dois candidatos que representam ideologias políticas opostas disputando a presidência do país. Enquanto Lula representa a esquerda, Collor representa a direita. A vinheta apresentada, mesmo que os dois candidatos estejam centralizados, postos no mesmo plano, somente Collor está vestindo formalmente com paletó, camisa e gravata. Na foto, Lula veste informalmente ou esportivamente camisa e gravata, o que nos remete a um diferenciamento por parte das emissoras. Então, eu não sei por que a emissora escolheu essa foto do Lula. Eu não sei se foi a única que eles tinham, mas quando eles colocam o Lula dessa forma e o Collor diferentemente, instintivamente, né, quando eu olhei a foto, isso me chamou a atenção. A euforia no tema democracia e identidade consolida-se, porém, quando vemos as fotos dos debatedores inseridas em um espaço maior e sob elas o título Debate dos Candidatos, em letras garrafais. Nesse texto, a preposição dos, usada para conectar debate a candidatos, indica posse, ou seja, o debate está sob o domínio desses dois candidatos, é pertencente a eles. A esses destinadores remete-se a responsabilidade sobre o evento, pois no nível narrativo, eles irão realizar
ou seja, vão expor os projetos, fazer as acusações, as defesas, assim como as perguntas. Já as emissoras são agentes que se colocam à parte, agiram antes enquanto organizadoras do evento e depois enquanto transmissoras do programa, e são, no nível discursivo, figurativizadas pelos 4 mediadores que se apresentam ali para conduzirem o tempo e as regras. Sendo assim, as emissoras propõem o evento, organizam a logística, mas não se responsabilizam pela performance dos 2 candidatos, desde que eles sigam as regras. Voltando-nos, então, a essa imagem, né? A essa vinheta, nós temos aí, na categoria topológica, a centralidade versus a extremidade. Foi a única categoria que eu decidi tirar. Não falo sobre as cores, porque as cores são neutras, né? Tanto a roupa do Lula quanto do Collor. Então, o que me chama a atenção é realmente essa centralidade. Nessa figura 16, no segundo turno, a colisão 2, o que eu chamo de colisão 2, porque foram no segundo turno dessas eleições, não sei porque coloquei aqui 1988 e 1989. No segundo turno, essas emissoras organizaram 2 debates, né, com esses 2 candidatos. Então, aqui nós temos um cubo. Antes de termos essa imagem, a primeira imagem que aparece na vinheta é um cubo. E esse cubo vai se girando, ele é jogado, é como se ele fosse jogado, e ele vai girando, e à medida que ele gira, depois que ele é lançado, a imagem do Lula desloca-se para a direita, enquanto a do Collor desloca-se para a esquerda. E o sinal de X, que é pequeno e azul, fica entre os 2 candidatos. Então, essa é a narrativa dessa vinheta. As fotos dos candidatos estão centralizadas também, igual à anterior, né? Ligeiramente viradas uma para a outra. Não estão uma em frente à outra, ou uma de frente para a outra. Assim como também não estão mais de frente para o público, não estão mais de frente para o público como a anterior. Essa progressão não foi acompanhada por música. Outra mudança feita nessa vinheta foi na apresentação da imagem dos candidatos. Tanto Lula quanto Collor estão igualmente vestidos, ou seja, como seu oponente, Lula aparece na foto de terno, camisa e gravata. A vinheta antecipa um debate cuja rivalidade entre os candidatos é marcada pela proposição versus, figurativizada pelo X. No nível narrativo, os 2 destinadores participam de um jogo figurativizado pelo dado. Essa vinheta denota a oposição temática ganhar versus perder, ou seja, ganhará aquele que desempenhar a melhor performance, ou que for mais perspicaz, considerando que a eleição se realizaria a poucos dias desse debate. Eu coloco isso porque eu falo sobre essa melhor performance, ganha o debate quem tiver a melhor performance, segundo o que defende os teóricos, né, da área de comunicação, que dizem que não é o melhor projeto que ganha um debate, mas aquele candidato que melhor sabe usar a sua imagem em frente a uma câmera de televisão, né? Ou seja, aquele que é comunicador mesmo, né? Ao contrário da anterior, percebe-se nessa narrativa uma neutralidade por parte das emissoras. Reportando-nos, então, a homologação das categorias, temos a categoria idética, temos o cubo versus o círculo. Sempre lembrando, gente, que existe uma oposição subentendida. Então, quando eu vejo na imagem anterior um cubo, é o objeto mais fácil para você jogar e sair ali realmente uma imagem. E o círculo, não, né? Na categoria topológica, nós temos a centralidade e a extremidade, a centralidade como democrática, a extremidade como antidemocrática, e na categoria cromática, a cor fria e a cor quente, destinada ao X. Então, o azul é considerada uma cor fria, né? E é uma cor muito utilizada nas emissoras. Enquanto, por exemplo, se fosse colocado um vermelho, daria a ideia de ambiente belicoso, né? Não sendo coerente com a proposta da narrativa de um jogo
um jogo coerente, um jogo limpo, vou falar assim, entre aspas, né? Nessa figura aqui, do debate de 1994, elas compõem a narrativa, as figuras que compõem a narrativa, né? Foram as formas geométricas e o X, outro X, que é diferente da vinheta anterior. A Bandeirantes apresenta uma vinheta em movimento, porém com uma narrativa centrada no X. Nas duas anteriores, a narrativa estava centrada nos candidatos. Nesta, está centrada no nome, debate, e no X. Durante a progressão das imagens, então, essas imagens que estão aí em cinza e preto, elas vão se movimentando e vão se agregando, se unindo. Durante a progressão das imagens, as formas geográficas se sobrepõem. Do movimento dessas formas surgem um X, grande e vermelho, sobreposto pela palavra debate, escrita em letras garrafais. E abaixo desse título tem a palavra presidente, escrita em letra pequena. Nessa narrativa, no nível discursivo, a figurativização do X nos remete ao ato de votar. O X anterior nos remete a outra ideia, né, diferentemente dessa. Então, nessa, ao ato de votar, ao ato de fazer uma escolha. Ele é posto aos eleitores como o elemento mais importante nessa eleição. O debate está na frente do X, então o debate está no primeiro plano. Mas, se eu colocasse o X, ou se o X fosse colocado em cima do debate, poderia-se fazer a leitura de negação, né, de rejeição ao debate. Então, o X está atrás do debate, para não ser uma forma de repressão a esse evento, ou de repressão mesmo, né? Sendo assim, não está mais centrado no personalismo. Então, aqui nessa vinheta, a emissora não centrou no personalismo dos candidatos, como foi feito nas anteriores. Dessa forma, a narrativa conduz o eleitor a fazer sua escolha após assistir o debate, lembrando que essa palavra está escrita em letra grande e está centralizada, assim como o X. Ou seja, o debate seria transmitido para ajudar o leitor a fazer a sua escolha. Nessa época, o voto ainda era feito na cédula de papel. O X apresenta certa disformidade, parece ter sido marcado à mão, diferentemente do X, que representa a oposição entre o Lula e Collor, visto na figura 16. Temos então a escolha como ele nos remete. Temos, então, a escolha como elemento que nos remete ao voto. Então, eu posso escolher, né? Você assiste o debate, no dia das eleições, você marca o seu X, você pode escolher. Em um ato democrático, o eleitor pode votar ou anular o seu voto. Cabe a ele optar por escolher ou não escolher um candidato para governar o país. Então, quando eu pego essas informações, né, essa leitura que eu faço, e jogo no quadro das categorias, eu tenho o alongado e o contraído. Nessas vinhetas, tanto nas vinhetas quanto no cenário, a forma alongada é sempre vista como uma forma positiva e o contraído como uma forma negativa. Na categoria topológica, o grande e o pequeno, primeiro plano e segundo plano, e na categoria cromática nós temos a cor quente como eufórica e a cor fria como disfórica. Então, isso que é interessante.